Bom dia para você que está chegando agora. Pegue o seu copinho com água, que a gente vai começar mais um Evangelho segundo o Espiritismo. As mensagens são escolhidas aleatoriamente, tá? Gostaria de lembrar que eu não sou nenhum especialista. Eu comecei a estudar tem pouco tempo, porém dá para a gente fazer um estudo junto, trocar experiência aqui. Então, se você está assistindo, se você vai assistir agora a mensagem gravada e quiser compartilhar, quiser criticar, só mandar uma mensagem que a gente conversa, tá bom? Se você não concordar com alguma coisa. Então vamos lá, vou escolher a mensagem aleatoriamente aqui para a gente começar a fazer o estudo, hein? Vamos lá, vamos ver o que foi escolhido aqui. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha, saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo os outros que se conservavam na praça sem fazer alguma coisa, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram, saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia e fez o mesmo. Ou seja, cada terço de hora ele ia chamando mais pessoas para trabalhar na vinícola dele, na vinha dele, né? Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ou seja, eles esperaram ganhar antes de começar a trabalhar, né? Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1/10 haviam chegado receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Começaram a trabalhar antes, queriam receber mais. Cadê? Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Receberam a mesma coisa do cara que chegou por último para trabalhar. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Ou seja, ele combinou que ia receber 1 denário por dia, só que depois que chegou outro e trabalhou menos, ele estava querendo ganhar mais, né? Então estava querendo quebrar o acordo. Que te pertence e vai-te. Aqui, ó. Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vê também a parábola do festim. Então, aqui falam as instruções dos espíritos, né? Vamos ler o primeiro trecho aqui para a gente comentar. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Ou seja, mesmo que você vá de última hora, né? O que seria a última hora para a gente fazer uma contextualização aqui? É aquele momento que funciona aquela lei hermética. Se você não sabe o que é isso, sugiro que você procure, porque as 7 leis herméticas são as leis da vida, né? A gente fala aí, isso é da vida, a vida é assim. E uma delas é o magnetismo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Como a gente já fez essa mensagem aqui, eu vou tratar hoje de uma maneira um pouco diferente e gostaria de falar sobre isso, porque todos nós estamos aqui para fazer algo, com um propósito, com uma missão, vamos dizer assim. Quer você acredite ou não, isso é fato.
Então, se você não descobriu isso ainda, vai chegar a hora que você vai receber esse chamado, como dizem, né? Eu tenho duas amigas que não gostam dessa expressão de receber um chamado, mas uma hora ou outra você vai receber esse chamado, sim. Você vai receber, vai sentir essa vontade de procurar espiritualidade, seja ela qual for o canal que você escolha para alcançar, né? Então, pode ser através da sua religião, seja ela qual for, mas você vai sentir essa necessidade e não tem para onde correr, gente. A gente vê pessoas aí que ficam a vida toda fugindo da espiritualidade e tem uma vida infeliz, uma vida com muitas dificuldades. E quando vai chegando no final da vida, isso é muito comum a gente ver, né? Quando vai chegando no final da vida, a pessoa acaba ficando mais espiritualizada. Por que será, né? Porque vai ganhando maturidade, vai ganhando experiência e vai percebendo que realmente as coisas que importam e as coisas que não importam durante a nossa vida, né? Então, ele fala que mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que tinha de empregar, ou seja, que você esteja disposto a ajudar, né? Quando ou estar pronto para buscar a espiritualidade, quando você tiver a oportunidade, quando você receber essa oportunidade que seria esse chamado aí, né? Porém, continuando aqui, se porém houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e a quem não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Olha, essa mensagem aqui dá para a gente colocar muito na nossa realidade aqui, na realidade do cotidiano que a gente vive. Tenhamos paciência, o repouso me é agradável. O que seria esse repouso? O repouso é a nossa vida, né? A nossa vida material, o nosso dia a dia, que não tem nada de repouso, na verdade, porque a gente sabe a correria, que como é a vida, né? Como são as coisas, mas é o repouso em relação ao espiritualismo, à espiritualidade, né? O repouso em relação à sua missão, aquela missão que eu estava falando aqui. Todos nós viemos aqui para esse mundo para a gente melhorar alguma coisa. Essa é a nossa missão. Eu não estou falando aqui de tipo assim, nossa, Fred tá falando de missão, então eu tenho uma missão, eu tenho que ser o Mahatma Gandhi da minha cidade, do meu estado, eu tenho que fazer uma coisa muito, né, grande, eu tenho que fazer um negócio muito assim surreal. Não, nada disso. Você espiar, fazer reforma íntima é a sua missão primária, que é o que é isso? É você corrigir seus próprios erros, é você ter coragem de botar o dedo na ferida, buscar autoconhecimento novamente, né? Toda live eu falo isso aqui, e aí você começar a melhorar, e assim você começar a ajudar a vida das pessoas que estão próximas de você a melhorar também. Então, essa é a nossa primeira missão. E a gente fica postergando isso, ficando aqui, ó, no repouso que é agradável, né? Porque esse mundo que a gente vive aqui, com todas essas distrações materiais, é muito agradável, é muito prazeroso até um certo ponto, né? Quando essa lei do magnetismo, que é a lei hermética que eu comecei a falar no começo do vídeo, ela começa a funcionar e aí você não tem para onde correr, você é atraído muitas vezes de uma maneira brusca a procurar a espiritualidade, porque afinal de contas, se a gente procurar uma igreja, e eu estive em igreja por muito tempo, ou centro espírita, ou qualquer lugar, muito provavelmente você vai concordar comigo que a maioria das pessoas que procuram a espiritualidade é no momento que a vida delas está bem complicada. Então, é esse magnetismo que eu estou falando, é assim que a gente é atraído quando a gente não procura por livre e espontânea vontade. Mas, como está dizendo essa parte do texto aqui, ó, quando soar a última hora é que será o tempo de pensar no salário do dia. Lembra que eu acabei de falar, né? Quando as pessoas vão ficando velhinhas, quando vão chegando aí no final da vida, já no final da vida, né? Nessa reta final, é que elas começam a pensar na espiritualidade.
Então, por quê? Porque a maioria das pessoas pensa aqui, ó, pensa essa frase aqui, ó, que é a frase seguinte desse texto. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Então, se você não estima, você não conhece, na verdade, conhece de verdade, né? Porque o que dizem geralmente é o quê? Você pode viver sua vida, tudo que você precisa fazer é pedir perdão dos seus pecados ou receber a extrema unção na hora que você vai morrer lá, né? Chega lá o padre para dar a extrema unção e tá tudo resolvido. Por que que você pensa assim? Porque você não conhece esse patrão, você não conhece Jesus, você não conhece realmente qual é a palavra dele, o que que ele veio trazer para nós aqui realmente. Então, quanto mais tarde você resolver esse pepino, vamos empurrar com a barriga e deixa na hora que eu estiver morrendo lá, eu chamo o padre, ele faz a extrema-unção, peço perdão dos meus pecados, porque eu tô morrendo mesmo, né? Tem mais Chama lá minha mãe, chama meu irmão, chama o meu pai, que eu tenho dificuldade de me relacionar, chama aquela pessoa que eu não perdoei, chama aquela pessoa que eu tenho briga durante a vida toda, que agora que eu tô morrendo, eu quero fazer as pazes para ir tudo bem, né? É assim que funciona geralmente, né? Então, a gente tem que resolver esses problemas agora, tem que começar a fazer isso agora. Se você realmente entende a mensagem que Jesus trouxe para nós aqui, que é amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, é a principal mandamento, é o principal mandamento, né? Você vai entender, você vai saber que você precisa começar a resolver esses problemas agora e não deixar de última hora, né? Então, esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Aqui ele fala preguiça, mas a gente pode falar medo também. Pode falar. É medo, não tem muito o que inventar aqui, na verdade, né? É esse medo, tanto o medo de você resolver os seus problemas internos, o medo, às vezes o orgulho, né? De você não procurar aquela pessoa que você precisa resolver aquela questão, você ficar deixando lá para o último momento, para o momento já próximo à sua morte. O ego, né, muitas vezes atrapalha a gente também nessa evolução. O medo de você não poder mais ter os prazeres da sua vida material. Quando você começa a procurar espiritualidade, você vê aquelas pessoas trabalhando lá na igreja, no centro espírita, onde quer que seja, e você tem medo de se envolver nesse rolê porque você acha que você não vai ter mais tempo para curtir a sua vida material, para aproveitar as coisas que você aproveita. Mas se você parar para pensar, será que vale tanto a pena assim? Entendeu? Então, assim, esse é um outro medo também, às vezes o ego, né? De você, não, eu sou fulano de tal, eu não vou trabalhar em igreja, eu não vou trabalhar em centro espírita, ficar andando descalço por aí, ficar tocando em pobre. Tem gente que pensa assim, cara. Então, por essas questões, por questões pessoais, questões íntimas, você vê que a gente está falando aqui, a pessoa ela não busca esse desenvolvimento, não busca a espiritualidade, não busca a pessoa começar a resolver essas picuinhas, esses problemas e vai deixando tudo para a última hora. Então, da mesma forma que a gente deve começar a pensar no nosso futuro e não ficar deixando para a última hora sobre qualquer outra coisa da nossa vida, a gente deve tratar assim a espiritualidade sim, também. E dar uma prioridade legal para isso. Tratar isso com um certo equilíbrio, com uma coisa importante da nossa vida, e não pensar que no último momento, quando você estiver morrendo, é a hora de você, né, resolver esses problemas. Porque a gente deve começar a resolver a partir de agora. Então, eu espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. Se você curtiu essa mensagem, se você acha que poderia de repente ajudar alguém essa mensagem, compartilha com algum amigo seu, deixa um comentário aqui, deixa sua crítica, sua sugestão, tá? Que vai ser muito importante para mim. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, que essa mensagem ela chegue no coração de alguém e que melhore a sua vida, assim como essa prática tem melhorado a minha. Então, eu desejo para você aí um excelente final de semana, muito amor no coração, muita paz e
Tchau, tchau.